queridos, sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série a respeito do Sermão do Monte. Hoje, como vocês sabem, nós vamos estudar o versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Eu coloquei uma enquete para vocês, uma pergunta nos stories a respeito do que era pureza para vocês. E aí eu tenho algumas respostas aqui. O Daniel respondeu: para mim, pureza de coração é uma pessoa que não tem maldade, não tem malícia. E o Cauã respondeu: a pureza espiritual, na minha opinião, é estar limpo e sem manchas do pecado. Vamos entender então que conceito é esse, o que a Bíblia quer dizer quando fala de pureza. Pelo menos para mim, quando falamos de pureza, a primeira coisa que vem à nossa mente é uma pessoa quase perfeita, uma pessoa que se parece, que tem um sentimento como de uma criança, uma pessoa que julga como uma criança. Mas o que a Bíblia vai dizer, na verdade, tem um significado um pouco mais profundo. Para a gente entender o que é pureza, a gente precisa entender o que não é pureza. Segundo o dicionário, alguns antônimos de pureza são inautenticidade, insinceridade, deslealdade, falsidade, dissimulação, fingimento, artificialidade e, na forma mais literal, intransparência, opacidade, turbidez, turvação, contaminação ou poluição. Então, todas essas coisas caracterizam impureza. Sabendo que não é pureza, fica mais fácil nós definirmos o que é isso. Sendo assim, literalmente, pureza significa estado ou qualidade do que é puro, límpido, não tem mistura ou impurezas. Virtude do que não tem maldade e nem malícia, aquele que tem sinceridade. Então, de certa forma, os dois foram muito felizes em suas respostas. É isso aí. Deus abençoe vocês, que vocês possam continuar crescendo no conhecimento e continuem trazendo aqui as suas respostas para acrescentar o nosso estudo. Então, resumindo toda essa parte teórica, como é que a gente pode definir ou reconhecer se nós somos puros de coração ou não? Nós podemos classificar em 3 pequenas atitudes ou 3 pequenas manifestações que um coração puro tem. A primeira coisa que demonstra que um coração é puro é que esse coração é convicto da divindade de Deus e da verdade da Bíblia. Então, o coração que é puro, que é limpo, ele tem certeza absoluta de que Deus é o Senhor e de que tudo que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, é a verdade. A segunda característica de um coração puro é um coração sincero, sem fingimento para com Deus. O salmista Davi disse em uma das suas orações: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ainda assim ele pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O próprio Davi escreveu vários salmos onde ele pede que Deus execute crueldades contra os seus inimigos. Mas nós precisamos entender que esse homem que pedia crueldade contra os seus inimigos, pedia que Deus matasse suas famílias, arrancasse-lhe os dentes, destruísse as suas vidas, era um Davi que estava sendo sincero em oração. Logo após esses pedidos horríveis de massacre, ele pede perdão a Deus e pede que Deus julgue a sua causa como ele bem achar melhor. Em uma outra citação de Davi, ele diz que prefere cair nas mãos de Deus do que na mão dos homens. Ele reconhece que ele pecou, mas ainda assim é melhor sofrer o castigo na mão de Deus do que na mão dos seres humanos. Em toda a sua caminhada com Deus, Davi usou de muita sinceridade para com o Senhor. Quando ele pecou, ele disse: Senhor, eu escondi do Senhor o meu pecado e por isso a minha alma se consumiu. Deus já sabia que ele estava escondendo alguma coisa, ele não precisava dizer isso. Mas a sinceridade de Davi era tão grande que ele não queria ocultar nenhum detalhe da presença de Deus. É assim que nós devemos agir a respeito de tudo que é espiritual. Aliás, em toda a nossa vida, nós devemos ser sinceros em tudo. E por último, a terceira principal característica de um coração puro é um coração que não está dividido entre Deus e o mundo. É basicamente um complemento da primeira característica, que é um coração convicto da divindade de Deus. Ainda assim, essa terceira característica não significa que você nunca irá pecar, que uma pessoa pura de coração nunca irá cometer um pecado. Pelo contrário, significa que essa pessoa até pode cometer esse pecado, mas ela tem plena consciência do que ela fez, de que isso é errado e de que ela precisa se redimir.
E aí, novamente, nós entramos naquela classificação daquelas pessoas que têm fome e sede de justiça, que é a fome de fazer a vontade de Deus. Quando Jesus se assenta no monte para falar a respeito desse sermão, ele, na verdade, está fazendo uma referência a Salmos 24, onde diz o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Em outra versão, a gente ainda consegue ler algumas diferenças de palavra. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. A palavra de Deus costuma fazer algumas coisas para que nós possamos entendê-la melhor. O que o salmista faz aqui é usar vários sinônimos. Ele diz: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Para compreender melhor esses versículos, é importante nós darmos um pulo no Novo Testamento e vermos o que Jesus fala com os fariseus quando eles começam a questionar Jesus. Os fariseus não entendiam muito bem o conceito de pureza que Jesus pregava. Eles baseavam a sua própria pureza nos hábitos repetidos de higiene. Então, em algum momento, eles perguntam para Jesus: como você pode ser mestre dessas pessoas se elas nem sequer lavam as mãos antes de comer? Elas estão comendo de forma impura. Elas estão se tornando impuras porque elas não lavaram suas mãos antes da refeição. E aí Jesus vai dar uma explicação maravilhosa sobre pureza, sobre impureza. Ele vai dizer o seguinte, em Mateus 15: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. E isso torna o homem impuro. Então, as coisas que nos tornam impuros são aquelas que nós pensamos, aquelas que nós maquinamos dentro do nosso coração e que saem pela nossa boca. Os nossos maus desejos são que nos tornam impuros. Os nossos maus pensamentos nos tornam impuros. E não a falta de um hábito de higiene. Jesus está deixando claro para os fariseus que não é o simples ato de lavar as mãos com água e sabão que purifica o homem. Jesus nos mostra, em relação à passagem de Salmos 24, juntando com essa passagem de Mateus 15, que na verdade a purificação veio através da mão limpa de Jesus. Suas mãos perfuradas na cruz pelos nossos pecados. Então ele morre por causa da nossa impureza para nos tornar puros. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. A respeito disso, João disse na sua primeira carta: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. João deixa muito clara a relação da impureza do homem com a capacidade do sangue de Jesus de nos purificar. O nosso pecado, a nossa maldade, as nossas mentiras e falsidades são o que nos tornam impuros diante de Deus. Ainda assim, ele diz que se nós confessarmos o nosso pecado, buscarmos andar na verdade, na luz, o sangue de Jesus Cristo vai nos purificar de todo esse pecado e tirar a nossa impureza. Uma vez purificados pelo sangue de Jesus, nós podemos ser sinceros com Ele, entendendo que Ele nos livrou da nossa vida passada e que Ele é o nosso Senhor, entendendo que Deus é a divindade que nós servimos e que a palavra dele é totalmente verdade. Sendo assim, nós podemos ser sinceros com Ele, nos derramar em oração e assim nós seremos cada vez mais puros diante do Senhor. O melhor de tudo isso é que, como nós já falamos em outros vídeos, as promessas de Jesus no Sermão do Monte são para a vida eterna. Então, na parte B do versículo, Jesus vai dizer: porque eles verão a Deus. A recompensa por ser puro de coração nada mais é do que você ver o próprio Criador. Às vezes nós pensamos, será que vale a pena ser cristão? Será que vale a pena agir dessa forma ou me privar dessas coisas? Quando nós nos deparamos com promessas como essa, a nossa resposta vem de imediato. Sim, vale a pena.
Vale a pena renunciar a algumas coisas, vale a pena buscar a pureza e a santidade, porque as recompensas que Jesus nos oferece são maravilhosas e eternas, muito melhores do que nós sequer poderíamos imaginar. Algumas coisas prazerosas aqui na Terra, quase todas, nos oferecem recompensas aqui e que normalmente não duram muito. Mas quando Jesus nos pede pureza, Ele nos promete a visão do próprio Deus, nos promete o céu. Quando Jesus nos pede para ter fome e sede de justiça, Ele promete que nós vamos conseguir alcançar. Quando Jesus nos pede para sermos misericordiosos, Ele nos diz: se você fizer isso, o Pai também será misericordioso com você. Então sim, vale a pena buscar a Jesus Cristo. Vale a pena se esforçar para ter um coração puro, porque isso não é natural de nós. Como o próprio salmista disse: Senhor, me dê um coração puro, crie em mim um coração puro. É isso que nós devemos almejar. É isso que nós devemos buscar, é isso que nós devemos entender que o Senhor espera de nós. Eu gostaria que por um breve momento aí na sua casa você refletisse, colocasse na balança as coisas que o mundo nos oferece e as recompensas que o Senhor Jesus nos oferece pelas coisas que Ele nos pede. Então coloque na balança. Jesus te pede um coração puro e como recompensa, Ele promete que você verá a Deus. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida de alguma forma e que tenha sido claro para você. Se você se lembrou de algum versículo ou de alguma situação que já passou relacionada a isso, comente aqui embaixo, deixa a sua experiência pra gente. Quem sabe você pode até ajudar alguma outra pessoa. Se você conhece alguém que ingressou no Evangelho agora e que tem dúvidas sobre o que é que Jesus realmente espera de nós, manda esse vídeo para essa pessoa para que ela possa aprender a ser um verdadeiro cristão, como Jesus nos ensina nessa série. Para que assim como você foi abençoado, essa pessoa também seja. Eu aguardo vocês no próximo vídeo para falarmos a respeito do versículo 9, bem-aventurados os pacificadores. Até a próxima, que Deus te abençoe.